Quando o assunto é cirurgia, muitas pessoas têm receio ou medo de realizar o procedimento pela falta de conhecimento da técnica que o profissional vai utilizar, independente da região do corpo que vai ser operado. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a cirurgia de implantes dentários. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar tudo sobre implantes dentários, qual material é feito o implante, técnica cirúrgica, quem inventou, contraindicações e como que funciona o pós-operatório. Então fica até o final do vídeo. Os implantes dentários já existem há milhares de anos, mas a técnica cirúrgica e o pós-operatório eram muito complicados e a taxa de sucesso baixíssimas. Então os implantes modernos começaram a ser estudados a partir de 1920. Quem inventou os implantes modernos, como a gente conhece hoje, e criou o termo também chamado osseointegração, foi o médico ortopédico sueco chamado Brånemark. A partir de 1952, ele começou a realizar pesquisas em tíbias de coelho e percebeu que o parafuso de titânio, a placa de titânio, ele grudava no osso, de uma forma que era muito difícil de retirar. Então ele percebeu a biocompatibilidade desse metal, que era o titânio, com o corpo do coelho. E ele começou então a estudar esse processo em outras partes do corpo. A partir deste momento, o Brånemark começou a realizar diversos estudos e fez um acompanhamento de 15 anos. E até que em 1982 ele apresentou esse resultado em uma conferência internacional nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, houve um número crescente de pacientes que receberam implantes dentários, seja para recuperar um ou mais dentes perdidos. Olhando aqui para o cenário, aqui para o nosso cenário no Brasil, mais de 38% da população entre 65 a 74 anos utiliza algum tipo de prótese total, a famosa dentadura, seja em cima ou embaixo. Se a gente observar, essa é uma porcentagem muito alta. A gente já sabe por quê. Já é conhecido na literatura que o uso de próteses totais, perda de dentes, seja parcial ou total, afeta muito a qualidade de vida do paciente. Para a fonética, para a mastigação, para se alimentar, autoestima, tudo isso vai gerando um comprometimento aí na saúde desse paciente a longo prazo. Eu vou trazer aqui artigos científicos que mostram a longevidade do implante. Quanto tempo esse implante vai durar? São todas as pessoas que podem receber esse tipo de tratamento? E quais são os benefícios e contraindicações? Esta revisão sistemática, feita em 2019 por pesquisadores do Reino Unido, analisaram 7 artigos científicos feitos no mundo todo. E o que eles observaram? O resultado foi que a taxa de sucesso desses implantes foi altíssima. 92 a 95% desses implantes instalados permaneceram na boca dos pacientes após 10 anos. Mas os pesquisadores eles destacaram alguns riscos que a gente precisa comunicar para o paciente. E essa alta taxa de sucesso também está vinculada com a tecnologia que foi melhorando ao longo dos anos. Nós hoje temos a tomografia computadorizada que consegue analisar a imagem 3D do paciente, temos o scanner intraoral, câmeras intrabucais, fotografias digitais, enfim, nós temos inúmeras tecnologias que auxiliam na hora do planejamento e na hora da cirurgia. Como eu estou mostrando aqui neste vídeo, a gente consegue sobrepor a imagem da tomografia computadorizada junto com o escaneamento da boca do paciente e assim planejar a posição ideal dos implantes. Isso traz segurança, precisão no tratamento e também diminui o tempo cirúrgico do paciente, então todo mundo sai ganhando. É importante a posição do implante estar correta porque vai interferir no design, no desenho da prótese de porcelana ou do provisório. Quais são os passos para fazer uma cirurgia de implantes dentários? Primeiro de tudo, a gente faz uma anamnese, faz uma avaliação completa do paciente. Normalmente eu solicito exames laboratoriais, como hemograma completo, glicemia, entre outros exames, além da tomografia computadorizada, que é imprescindível para a gente fazer a cirurgia. Se o paciente tem alguma doença sistêmica ou está passando por algum tratamento médico, a gente encaminha para o colega também, para ele avaliar e ver se está tudo certinho para o paciente fazer a cirurgia dos implantes. Mas e aí, como que é feita a cirurgia desses implantes? Primeira coisa, o paciente ele vai chegar na clínica, ele vai receber o termo com todas as orientações de como vai ser feita a cirurgia e dos cuidados pós-operatórios também. E assim que ele entra e senta na cadeira, nós fazemos toda a asepsia do rosto. O paciente ele também faz um bochecho com um produto específico para fazer a desinfecção oral. A gente coloca um campo estéril no paciente para evitar a contaminação cruzada ali durante a cirurgia. E aí a gente anestesia e inicia o processo cirúrgico. Nós utilizamos uma sequência de brocas, igual eu estou mostrando aqui na figura, que ele vai preparar o osso para receber o implante. Isso é muito importante também, a gente realizar toda a sequência certinho, com muita irrigação,
para que não tenha nenhum problema depois na cicatrização desse implante no osso. Após a utilização dessa sequência de brocas do kit, nós fazemos a sutura, que são os pontos, e a gente passa depois toda a orientação para o paciente e vamos acompanhando ele até a remoção da sutura. E quanto tempo demora para esse implante cicatrizar, ou seja, ósseo integrar, grudar no osso? Depende muito, depende se ele recebeu uma cirurgia com enxerto gengival ou enxerto ósseo, porque a gente precisa guardar o tempo de cicatrização também desses enxertos. Mas normalmente, ele em torno de 2 a 4 meses, nós realizamos então a parte da prótese, que é a segunda etapa, que é a parte da coroa de porcelana ou instalação do provisório. Nós podemos fazer de duas formas, moldado ou escaneado com o nosso scanner intraoral. E após essa etapa, nós enviamos então para um laboratório parceiro fazer a confecção dessa peça e no dia da instalação da porcelana ou do provisório, realiza o raio-x de controle e depois os acompanhamentos semestrais ou anuais. E é o que eu sempre aviso para os meus pacientes, mesmo após a instalação dos implantes, precisa ser feita a manutenção e limpeza periódica sim. O implante ele não dá cárie, mas pode dar problema ali em volta do osso e da gengiva. Hoje a periimplantite é o maior causador de perda de implantes dentários no mundo, então a gente precisa ficar sempre atento e acompanhar aí ao longo dos anos esses implantes. E quanto aos riscos e contraindicações do implante? É certo na literatura que quanto maior a idade, existe uma chance maior da falha do implante, seja por doenças crônicas como diabetes, câncer, etc. E também pela falta ali da higienização, né, do paciente. Ele vai perdendo a coordenação ou ele vai deixando de limpar como deveria. E uma linguagem mais simples para ficar mais fácil de entender, comparando uma população jovem com uma população idosa. Uma população jovem, né, de pacientes que perderam algum dente por trauma, acidente, enfim, é muito baixa. Então, existe uma chance de falha de 1 para 100. E na população idosa, por exemplo, que perdeu algum dente, né, por restaurações amplas, cárie ou por problema periodontal, doença periodontal, essa taxa foi altíssima, de 1 para 5 da falha do implante num período de 10 anos. Se existir alguma infecção, algum problema no implante, detectar o mais rápido possível, que o tratamento vai ser muito mais efetivo do que deixar chegar num estado avançado e que leva muitas vezes à perda do implante. É importante destacar que o sucesso dos implantes está diretamente relacionado com os cuidados do paciente, se ele vai higienizar, se ele vai vir nas manutenções de controle e também hábitos de vida saudáveis. Se você conhece alguém que passou por isso ou que está em dúvida sobre como funciona a cirurgia dos implantes dentários, envie esse vídeo para ele. Nos vemos em breve e até mais!